Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos de volta. A Bíblia em doses homeopáticas, né? Não sei se você já ouviu um ditado que diz assim: a Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos martelos. Para os mais velhos, eu não preciso explicar o que é uma bigorna, né? Aquele ferro que o ferreiro usa para apoiar, para bater com a marreta no que ele quer transformar o seu ferro quando tira do fogo, né? Numa foice, numa enxada, numa espada. Então o ditado diz: a Bíblia é uma bigorna que já gastou muitos martelos, porque de fato muitos já se insurgiram contra ela e no entanto ela continua afirmando, né? Alguém disse que enquanto a ciência interroga e a filosofia refuta, a Bíblia afirma e sustenta suas afirmações, né? Agora, o que mais leva as pessoas a desacreditarem da Bíblia? Primeira coisa, suas aparentes contradições. Coisas que as pessoas leem e por não entenderem, acham que é contraditório e isso traz um prejuízo à sua crença em relação à Bíblia. Eu vou dar só um exemplo aqui. Quando você lê, por exemplo, Êxodo, no capítulo 9, versículo 12, diz assim: e o Senhor endureceu o coração de Faraó. Mas, afinal de contas, o Senhor queria que o povo saísse do Egito, que Faraó deixasse o povo sair do Egito ou não? Se ele queria, por que ele endureceu o coração de Faraó? Não é uma pergunta intrigante? Uma aparente contradição? Pois é, esta e centenas de outras causam esse mal-estar em relação às pessoas que leem a Bíblia, em relação a crer nela como a palavra de Deus. Agora pense comigo uma coisa. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Portanto, para que houvesse uma comunicação melhor e nós pudéssemos entender o que Deus queria transmitir, ele utilizou a linguagem humana. Nesse caso, a gente tem que levar em conta algumas coisas. Por exemplo, o intuito do escritor. O que o escritor do livro de Gênesis queria passar? Qual era a sua mensagem que ele desejava? Talvez ele não soubesse que Deus ia se utilizar desse material para que hoje, milhares de anos depois, nós pudéssemos ter conhecimento a respeito do que ele narrou no livro de Gênesis. Um outro exemplo, Lucas. Lucas escreveu o Evangelho, que a gente chama de Lucas, segundo a sua visão, e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. E Lucas diz, por exemplo, no início do seu Evangelho o seguinte: estou te escrevendo essa carta, ó meu amigo Teófilo, a pessoa para quem endereçou a carta, a fim de contar para você os fatos que se deu com Jesus Cristo. Veja, esse era o interesse de Lucas. Talvez tenha algumas coisas que Lucas não mencionou ali, porque ele tinha um foco. Qual era o intuito de Lucas? E isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração ao estudar a Bíblia. Outro ponto interessante: qual é o conceito que aquela sociedade judaica, pastoril, agrícola daquela época tinha em relação a Deus? E tudo isso é passado para o texto de acordo com o escritor. Uma outra coisa, as expressões chamadas expressões idiomáticas. Expressões que a gente tem aqui no nosso país, no Brasil, e cada país tem as suas. Eles também têm as expressões idiomáticas próprias do seu idioma. No caso aí, o hebraico e aramaico, o Velho Testamento, e o grego, o Novo Testamento. Isso aí também é levado em conta na hora de se entender o texto bíblico. Outro detalhe, as características particulares, peculiares de cada escritor, como o seu temperamento, porque tudo isso se transmite para o texto. O que mais? O seu conhecimento de forma acadêmica. Eu vou dar um exemplo disso: Pedro e Paulo. Paulo era muito mais estudado do que Pedro, falava várias línguas, não porque recebeu o dom de língua, mas porque estudou. E Pedro tinha suas limitações. Isso não quer dizer que Deus, o autor da Bíblia, o principal autor da Bíblia, não possa inspirar, não possa orientar as pessoas a saber coisas que naturalmente elas não saberiam. Mas eu acho que ele prefere não usar esse tipo de milagre, né? Porque ele respeita o conhecimento de cada pessoa, o temperamento de cada pessoa. Ele não engessa o indivíduo. O profeta Jonas, por exemplo, Deus pediu para ele pregar para o povo de Nínive, lá pelo ano 720 a.C., e Jonas foi pregar para o povo, e depois que o povo se arrependeu, mesmo assim, ele arrumou uma barraca fora da cidade e esperou o momento que Deus ia mandar fogo e destruir o povo. Veja o temperamento desse profeta. Tudo isso tem que levar em conta à medida que a gente estuda o texto bíblico, né? Agora, existem também outros recursos, né? Como eu falei no texto anterior, recursos que a própria Bíblia nos oferece. Dentre eles estão os recursos próprios da linguística, né? De uma forma geral, de todos os povos, né? Por exemplo, a Bíblia tem símbolos,
A Bíblia tem prosopopeia, que dá a algo inanimado a ideia de uma coisa que é animada, as pedras, a rocha, as árvores, né? A Bíblia tem parábola, que são comparações fáceis de entender. A Bíblia tem antropomorfismo, que dá a Deus a ideia de seres humanos. Aí você vai muito ler na Bíblia, por exemplo, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por que a palavra se arrependeu? Deus se arrepende? Antropomorfismo. E Deus disse, desçamos e vamos ver os homens construindo uma torre. Ele precisava descer para poder ver os homens construir a torre de Babel? Antropomorfismo, dar a Deus características humanas. A Bíblia tem hipérbole. Davi, por exemplo, orava assim: Senhor, os meus olhos já são uma fonte de lágrima, meu travesseiro se tornou num rio de lágrimas. É um hipérbole. Ele exagerou no seu conceito. A Bíblia tem símile, a Bíblia tem tipo e antítipo, recursos linguísticos que a gente tem que levar em conta à medida em que estudamos a Bíblia. Para entender tudo isso, a gente vai sublinhando, vai comparando, vai anotando, e de repente aquilo que é complicado de se entender vai se tornando mais fácil para a gente entender. Um outro recadinho. As línguas originais da Bíblia, como eu já citei, Velho Testamento hebraico, aramaico, Novo Testamento, o grego, geralmente, dificilmente encontra em outras línguas modernas palavras que possam representar exatamente aquilo que o autor queria dizer. Eu vou dar um outro exemplo, um exemplo para vocês. Eu estava viajando pelo interior do Nordeste e na minha frente tinha um carro e no para-brisa traseiro e tinha uma propaganda de um motel. E lá dizia assim: Motel Paraíso, onde o amor acontece. Se fosse no grego, não teria amor, teria eros, porque em grego, amor entre duas pessoas de erotismo é eros. Se fosse no grego amor para com um amigo, seria frater, de onde vem fraternidade. Se fosse o amor de Deus para conosco, seria ágape, amor incondicional. No grego, cada palavra tem um significado. No português, amor a gente usa para tudo. Então veja a dificuldade de encontrar na língua original palavra que realmente diga aquilo, nas línguas modernas, palavras que realmente diga aquilo que está na língua original. Outro exemplo. Se você estivesse falando em grego com alguém e entendesse o que a pessoa estava falando, você diria: fulano está laleando. Mas se você estivesse conversando com um bêbado, que às vezes fala palavras desconexas, ou ouvindo um papagaio que repete muita coisa, ou escutando uma criança balbuciar algumas palavras, você diria: a criança está batalogando, o bêbado está batalogando, porque são palavras que você não consegue compreender. Aqui, na língua portuguesa, por exemplo, tudo é falando. O bêbado está falando, a criança está falando, a Bíblia está falando, o pregador está falando. É a mesma palavra para tudo. Você percebe? Então, nos originais existe uma diferença. Mas tenha calma, não é preciso entender de hebraico, de aramaico e de grego para poder ler a palavra de Deus. Porque ela tem o recurso mais importante, que é o seu contexto. E aí eu volto para a ilustração anterior e primeira. Deus endureceu realmente o coração de Faraó? Quando você lê dos capítulos 7 até o capítulo 14 do livro de Êxodo, que fala desse assunto, da saída do povo de Deus de Israel do Egito, você vai encontrar 8 vezes a Bíblia dizendo que Deus endureceu o coração do Faraó, e 8 vezes também dizendo que Faraó endureceu o seu próprio coração. Ou seja, na verdade, Deus apenas ratificou aquilo que Faraó já tinha feito, decidiu endurecer seu coração. Então o escritor bíblico usa essa linguagem e fica parecendo que Deus, a propósito, endureceu o coração do rei Faraó, quando na verdade Faraó é que decidiu que não ia deixar o povo ir. Deus simplesmente consente que isso aconteça. Percebe? Então, à medida que nós examinamos a Bíblia e vamos tendo contato com ela, a gente vai desmistificando boa parte daquilo que é incompreensível e aprendendo a amar a palavra de Deus. Eu trouxe um texto aqui para a gente ler, que está em Isaías, capítulo 50, versículo 4. Vejam: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido como um erudito, para que eu ouça. Então veja que coisa interessante. É desejo de Deus que nós compreendamos sua palavra, que ela sirva de consolo, de conforto, de esperança para nós e para os que estão ao nosso redor. Outra vez eu te digo, leia a Bíblia, estude a Bíblia, porque ela é o único livro que quando você estuda, o autor está presente.